Bom dia, meus amigos. O vídeo de hoje vai ser muito diferente. Hoje a gente vai ver um vídeo do Robinho, onde ele desabafa ali e expressa tudo o que ele tem a dizer sobre, enfim, a sua inocência e dizendo até que ele foi julgado com racismo pelos italianos. Eu vou falar de uma forma diferente nesse vídeo, a gente vai mais ouvir aqui, vamos reagir, na verdade, a esse vídeo do Robinho. E eu vou te pedir então, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, não vai ter a publi da 1xBet, mas você já sabe, faz o seu cadastro lá com 100% de bônus utilizando o nosso cupom FUTFLIX, beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo do Robinho e talvez depois a gente até reaja à entrevista que ele deu na Record. Mas por enquanto, vamos ficar por aqui, onde ele fala, né? A verdade sobre os fatos nunca contei. Abro meu coração em desabafo e apresento as provas da minha inocência. A justiça italiana cometeu erros gritantes e gravíssimos durante todo o meu julgamento. Estou comprometido em provar minha inocência e lutar pela minha justiça verdadeira. O que vou apresentar? Imagens que mostram a interação daquela noite, exames que evidenciam a consciência e a capacidade de comunicação da acusadora e inconsistência nos relatos da acusação, mensagens de textos que revelam a intenção de encontrar comigo, comunicações imediatas por mensagem de texto pós-evento que contradizem a alegação da inconsciência, resultados de DNA que não me ligam ao caso de violência, o verdadeiro contexto dos áudios que circularam na mídia. Bom, é justo o Robinho ter a versão dele dos fatos? Qual o problema? Vamos ouvir. Vamos ver o que o Robinho tem a dizer. Come on. Pessoal, resolvi gravar esse vídeo com o intuito de mostrar a todos vocês as provas, as verdadeiras provas que mostram a minha inocência. E que você possa ver atentamente todas as provas que estão aqui, que mostram que eu fui condenado injustamente. Olha, ninguém sabe o que eu tenho passado, né? Nos últimos anos, você ter sido condenado injustamente, desde a primeira vez eu sempre tenho frisado que eu sou inocente e ninguém tem me dado ouvido. Você ter as provas, você querer falar e você não poder falar. Eu sempre fui instruído aos meus advogados a não falar nada. Ninguém sabe quantas vezes eu já chorei, quantas vezes a minha família já passou por dificuldades. Nós temos filhos, nossos filhos vão à escola, minha esposa anda como qualquer ser humano normal. E você ser acusado de algo tão grave, injustamente, ninguém sabe o que eu estou passando. Desde o começo, gostaria de falar a verdade, gostaria de mostrar toda a verdade que prova a minha inocência e eu nunca pude. Então, a minha esperança é que aqui no Brasil eu possa ter o direito de me defender. Para você que é jornalista, que é um jornalista sério e que quer mostrar a verdade, não algo tendencioso, as verdades estão aqui para quem quiser ver, jornalista, advogado, não tem problema nenhum com isso, né? Igual aquele velho ditado, quem não... Não sou jornalista e nem sério. Então já fique sabendo você nesse ponto do vídeo. É claro que o assunto é muito sério, mas eu só quero deixar claro que eu não sou nenhum dos dois. Nem jornalista e nem sério. E assim, gente, quando eu vejo a pessoa fazendo um vídeo já com a camisa da inocência, que é com a camisetinha branca, fundo preto, faltou só uma musiquinha triste, né? Vamos lembrar que o Robinho foi condenado em 3 instâncias. O que ele tá mostrando aqui não são as provas, é a versão dele, tá? Prova é diferente, tá? Tudo que ele tá mostrando aqui, ele apresentou na justiça italiana. E não foi só ele, tá? Ele não chegou lá como ele tá aparecendo aqui no vídeo. Nossa, tadinho. Eu cheguei lá, eu sou um negro querendo mostrar pra eles que eu não fiz aquilo. Não, cara, Robinho tava muito bem representado, aparelhado com advogados de alto calibre, prontos para defender o Robinho. Ele dispunha da melhor defesa que qualquer pessoa podia dispor. Tinha muito dinheiro, entendeu? Tem muito dinheiro, Robinho. Então não caiam nessa conversinha de coitado dele. Não é nada disso, tá? Nada disso. Calma aí, pô. Mas enfim, vamos continuar vendo a versão do Robinho aqui. Não provas, verdades incontestáveis. Não. Se fossem provas dessa forma, a justiça italiana teria acatado essas provas, porque o Robinho não foi lá sozinho, sabe? Não foi um negro do farol que chegou lá, não. A gente tá falando de um jogador de futebol do poderoso Milan, tá? Não deve, não teme. Mas em determinado momento eu pensei que eu estivesse num filme, de você estar sendo condenado por algo que você não fez, você tem as provas que mostram isso, você quer mostrar a sua verdade, você também não pode falar, Sorte dele, então, que não era Doce Vingança o filme, né? porque estava em segredo de justiça, mas agora eu estou falando. Então a minha esperança é que a justiça seja feita e que todos possam ver a minha inocência. Olha, para todos aqueles que me acompanham desde criança, que se algum dia eu fui uma inspiração dentro do futebol para alguém, aí estão as provas que eu jamais cometi um crime. Sempre procurei dar um bom exemplo para vocês. Obviamente que já cometi os meus erros e hoje sou outra pessoa, mas jamais eu cometi um crime. Aqui estão as provas.
Aqui é o seguinte, cara, ele tem razão, pô. Robinho foi inspiração mesmo, foi ídolo mesmo, pô. Quem é da minha geração lembra do Pedala Robinho, do Samba Teves, lá do negócio do programa Pânico. O Robinho, pô, jogava demais. Quando ele acabou com o Corinthians naquela final de 2002, eu nem sou santista e nem corintiano, mas, pô, adorava aquilo, tá maluco, pô. Robinho e Diego jogavam fino, acabaram com o meu São Paulo, é verdade. Um pouco de raiva, é verdade. Mas assim, pô, os moleques jogavam demais. O Robinho, pela seleção, aquele drible que ele deu no Maracanã, contra o Equador ou Venezuela, e aquele dois pra lá, dois pra cá, pô, pelo amor de Deus, pô, o homem jogava demais, o homem era bola. Teve um jogo da seleção brasileira sob o comando do Dunga, eu acho que foi 2007, tá? Eu acho que foi 2007 esse jogo. Foi uma Copa América, ou talvez não foi Copa América, foi só eliminatórias. Irmão, que o Chile tava dando um trabalhaço pro Brasil. Daqui a pouco, no segundo tempo, o Dunga troca o Robinho de lado, o Robinho acaba com o jogo. Irmão, eu adorava. Pra mim, o Robinho era mais jogador na seleção do que clube. E eu que sou um torcedor da seleção, assim, desses malucos, adoro mesmo a seleção brasileira, pô, é claro que eu adorava o Robinho, pô. Pra mim, ele era simplesmente monstruoso. Não só pra mim, mas pra toda uma geração, sabe? O que o Neymar foi mais ou menos pra essa geração agora, o Robinho representou um pouco, em proporção muito menor, até por conta de internet e tudo mais, para nossa geração. Pô, em 2006, pô, era impossível você naquele jogo contra a França não ver qualquer um em casa desesperado pedindo coloca o Robinho, pelo amor de Deus, que o Parreira não colocava o Robinho, era o quarteto mágico lá na frente, que era Ronaldo, Adriano, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, que não estava funcionando. Então que ele foi ídolo, isso é indiscutível. Quem falava diferente disso, tá mentindo, pô. O pessoal, o Robinho era picas mesmo. E decepcionou a gente pra caralho, o Robinho. Se você estiver vendo esse vídeo na sua casa, saiba que eu era teu fã, mano. Você decepcionou. Essa é a real, pô. Não é em futebol que eu tô falando, não, tá? Todas as imagens e documentos do vídeo constam no processo. Era uma noite Só tranquila. aqui já dá pra ficar bem claro. Se tudo isso consta no processo, tá no processo, ele foi ouvido pela justiça italiana. Certo? E no final vocês vão ver que isso que ele tá mostrando aqui não é nada, irmão. Eu já vi esse vídeo. Mas não é nada. Nada. Vamos lá. Como qualquer outra noite, era um café, se o café se chamava, um local que na época era um local bem tranquilo, bem familiar, tinham outras famílias, uma noite de pagode, como era um grupo de pagode que eu gostava, que há 10 anos atrás eu curtia, e nós resolvemos ir no pagode, né? Em determinado momento do pagode, a minha esposa decidiu ir para casa, como eu ia treinar no outro dia, falei para ela que ia ficar poucos minutos a mais e depois eu já ia embora. Logo em seguida, né, eu desci para tocar. Sempre, quem me conhece há muito tempo sabe que antigamente eu gostava de música, de samba. Estava tocando o meu instrumento e uma mulher se aproximou. Normalmente tivemos troca de olhares, né? Automaticamente eu deixei o meu instrumento e nós começamos a conversar. Antes da mulher que se aproximou, e eu só vim saber isso depois, nos autos do processo, está aqui no processo, não é imagem minha, existiu uma troca de mensagem entre a mulher que nos acusa e um outro rapaz que estava combinando. Para. Eu vou deixar duas coisas claras pra vocês aqui. Em nenhum momento vocês vão ver o Robinho falar transei com ela, fiz amor com ela. Sei lá, tico-tico não fubá, nhaco-nhaco, chaca-chaco. Nada disso ele fala, tá? Isso falando de uma relação consensual. Ele fala, eu tive um encontro, uma intimidade. Porque ele foi instruído a falar que ele não fez sexo com a mulher. Vocês vão ouvir isso durante todo o tempo. E aqui, nesse ponto aqui, o Robinho tá falando que tinha um rapaz. Cara, esse rapaz são os parceiros que esses jogadores adoram ter, que é justamente pra passar o pano pra eles fazerem as merdas dele. Robinho tá falando como se a mulher tivesse combinando aqui com um golpista. Olha, vamos, espera a mulher dele sair, encosta nele que vai ser agora. Não é nada disso, pô. Os parça já tá lá pra engatilhar os esquemas. O Robinho ficou depois que a mulher dele foi embora porque ele já sabia que ia ter um esquema pra ele ali, entendeu? Irmão, se a tua mulher vai embora, vai-te embora, mano. Mesmo que for algo consensual, porque tu vai se lascar. Se tu não se lascar na rua, tu vai se lascar em casa, meu irmão. Porque tua mulher vai te catar e vai quebrar a vassoura nas suas costas. Escuta o que eu tô falando, conselho do Rodrigão. Enfim, mas sigamos aqui com o Robinho, já tava tudo com tudo seguido aqui. Olha, tava combinando com o rapaz, era o parça. E é óbvio que ele tava fazendo isso com o consentimento do Robinho, já pra arrumar um esqueminha ali e tal. Enfim, vamos lá, esse vídeo vai ficar com 3 horas. Né, de só se aproximar de mim assim que a minha esposa saísse do local. Então eu só vim saber depois, nos autos do processo, que já existia uma combinação
para se aproximar de mim. Não foi eu que tomei a iniciativa de nada. Fomos para um lugar bem próximo dali, que é uma chapelaria. Na Europa tem muita chapelaria, devido ao frio, as pessoas costumam deixar os seus casacos ali, casaco, boné. Qualquer pessoa poderia entrar, sair, não tinha nenhuma porta. Eu não levei ninguém para nenhuma porta, não tranquei ninguém numa porta. Não foi eu que tomei a iniciativa. Caralho, deu no dois peitos do Daniel Alves, é isso mesmo? Tá atacando o coleguinha? E era um local que qualquer pessoa poderia ter visto se tivesse acontecido algo diferente, algo estranho. Não aconteceu nada de diferente. Ficamos cerca de poucos minutos. Robinho, 6 caras fizeram um amor com essa mulher aí, transaram com a mulher aí, eu falei errado aqui, né? Fizeram amor com essa mulher, transaram com essa mulher, tá errado. 6 caras estupraram essa mulher aí, violentaram ela. Como não aconteceu nada de errado, irmão? Foi nesse espaço, tem câmera aí que flagrou tudo isso. Justiça italiana tem prova, pô. Como não aconteceu nada? Você tá falando assim, ó, enquanto eu estive lá, não aconteceu nada, é uma coisa. Você falar que não aconteceu nada, pô, tá na loucura, irmão. Tá completamente despirocado, pô. Algo consensual, e logo após eu fui embora para minha casa. Era um local que tinha muitos seguranças. Vê, aconteceu algo consensual e logo depois eu fui embora para minha casa. Então, ele não fala do que fez em si, ele só fala disso, tá? E é isso, vamos ver. Era um local que era aberto. Prova diante da acusação de. Olha, gente, eu fui acusado de ter tido um encontro com uma mulher enquanto ela estava inconsciente, que não é verdade. Ele não foi acusado aqui, tá? Tá errado. Ele foi condenado em 3 instâncias na justiça italiana, num julgamento democrático com direito de ampla defesa. Então, não tem nada de acusação, você foi condenado. É outra coisa. Ela estava dançando, ela estava conversando normalmente com todas as pessoas, nós temos imagens e fotos. Ela conscientemente foi comigo e teve um encontro rápido. O Robinho fala que ela estava consciente, de pé. Olha no copo dela lá. Na mão dela lá, que ela tem água, né? Que ela tá tomando. E superficial. Até hoje, o que as pessoas pensam é que quando eu tive um encontro com ela, ela estava desacordada, ela estava no chão, ela estava inconsciente. Não foi nada disso. Não são as pessoas que pensam. A justiça italiana disse isso e tem áudio seu dizendo que ela estava completamente desacordada e que ela não se lembra de nada. Tem um áudio do Robinho falando isso. Um áudio do Robinho falando isso. Que ela não se lembra de nada, que ela estava completamente fora de si. Foi nada disso. Ela estava totalmente em pé, consciente, dançando, rindo, se divertindo como qualquer outra pessoa faz em uma discoteca num dia normal. Não teve nada disso e as imagens mostram isso, né? Não foi nada de violência, ninguém abusou, não peguei nenhuma garota à força, nunca faria isso na minha vida. Né? O local tinha outras pessoas próximas. Que ele pode ter razão. Ele não pode ter não pego ninguém à força, ele pode, enfim, mas que houve um abuso naquela boate, existiu um abuso naquela boate, aquela mulher estava presente e você estava lá e a justiça italiana condenou você por isso, tá? Então essa não é uma prova, é a sua versão. Até aqui, vocês viram o Robinho apresentar alguma prova? Ó, tá aqui, ó, não fiz. Não tem prova até aqui, a gente tá quase na metade do vídeo. Próximas, outras pessoas que poderiam ouvir se ela tivesse gritado, dito para, não, alguma coisa, isso nunca aconteceu. Não, porque ela estava inconsciente. Inconsciente, o pessoal costuma não gritar, cara. Acho que isso define mais ou menos uma pessoa inconsciente. Não sei. Não, se bem que o meu filho fala dormindo, então, né? Desculpa brincar num algo tão sério, mas, pô, até aqui esse vídeo do Robinho é mais engraçado do que qualquer coisa, cara. Porque, assim, pô, desculpa, velho. Sabe, o Robinho quer com vídeo na internet contradizer a justiça italiana, contradizer os áudios que ele mandou, assim, pô, até aqui, esse negócio tá me deixando com mais ojeriza do Robinho do que tudo. Como pode uma garota estar totalmente inconsciente? Como pode uma garota estar totalmente embriagada, como ela diz estar, e minutos antes ela estava mandando mensagem dizendo que só se aproximaria quando a minha esposa não estivesse no local. E minutos depois também ela manda uma mensagem totalmente tranquila para a amiga, perguntando onde a amiga está, você está aí, você pode vir me buscar. No depoimento que ela deu à polícia, ela disse que foi violentada por 6, né? Mas logo após, ela saiu com os mesmos e foi para uma outra discoteca e continuou se divertindo, dançando. Uma mulher que tem esse tipo de violência, ela se retrai, ela tem nojo das pessoas que fizeram isso, ela quer chamar a polícia. Não foi o que aconteceu, ela continuou
a festa que eles estavam fazendo em outro local. E quando ela foi para outra discoteca com os outros que estavam ali, eu já estava na minha casa, não estava mais ali. Não foi fácil guardar todas essas provas, mas as provas estão aqui. A verdade está aqui. Então, nos autos do processo, não foi eu que inventei, com perícia. Ela também fez um. Peraí, aqui eu quero falar uma coisa aqui que aqui é sério, tá? Eu também estranhei essa parada, tá? Pô, a mulher foi violentada e depois ela foi para um outro lugar com as mesmas pessoas. Mas enfim, ao que dizem, o que diz o processo, ela disse que ela não estava bem, não estava fora de si. Ela demorou 4 meses para fazer a acusação. Então, assim, para mim tudo isso é estranho também, tá? Não vou mentir para você aqui, falar, não, olha, eu também estranhei tudo isso. Porque normalmente, na minha concepção, na minha cabeça, quando uma pessoa foi violentada, ela teria, pô, nojo do mundo na hora, ela quer se afastar de tudo. Nisso daqui, o meu pensamento faz sentido, sabe? Quando o Robin, tipo, não, realmente ele tem razão nisso, pô. Mas como que você vai entender uma pessoa que sofreu esse tipo de violência, se de repente se ela tem mulheres que demoram anos para fazer essa denúncia, sabe? Isso não é assim, pô, também. A gente não entende tudo. Existem especialistas, existem pessoas que estudam isso justamente para trazer essa clareza dos fatos pra gente. É óbvio que para a maioria isso parece estranho mesmo. Como que ela saiu com os mesmos caras e não sei o que lá? Mas vai saber o nível de. Pô, eu vou falar, tá? De 13 que essa menina não tava, sabe? Vai saber o quanto que essa menina não bebeu, o que que não aconteceu lá, sabe? Se ela tava desacordada com o consciente, quanto tempo ela demorou pra entender o que aconteceu com ela também, psicologicamente, sabe? Às vezes isso pode acontecer também. E aqui o Robinho vai falar do exame toxicológico e ele vai falar de uma forma como se fosse ele que tivesse feito esse exame. E não foi, foi a justiça italiana, tá? Esse exame, tudo que ele tá falando tá nos autos do processo, isso não prova a inocência do Robinho, tá? Isso foram elementos utilizados pela defesa do Robinho que foram derrubados pela acusação. Um exame toxicológico, que aí vai muito além de quem está me assistindo o vídeo, eu ou você. É um exame que prova que tudo aquilo que ela ingeriu, ela não estava bêbada, ela lembra com riqueza de detalhes exatamente tudo. E eu não sei o porquê que a justiça italiana não aceitou as minhas provas. Tudo que foi falado. Justiça italiana não aceitou as minhas provas, gente. Aqui é uma outra coisa, uma outra conversa, não tem nada de aceitar ou não prova. A justiça italiana, esse exame toxicológico, foi pedido pela justiça italiana, a moça fez e a justiça utiliza isso daqui. Então, assim, tem lá, a defesa do Robinho apresentou a versão do Robinho, com as provas que o inocentavam, e a acusação tinha suas provas. O carro do Robinho foi colocado em uma escuta durante um período ali, então ele estava sendo estava grampeado pela justiça durante um bom período, para tudo que. Quando a justiça realmente fez a acusação formal ao Robinho, ele já estava completamente ali com a corda no pescoço, porque já sabiam tudo que tinha acontecido, já estava completamente envolto ali nas teias da justiça italiana. Então, assim, tudo que o Robinho está apresentando até aqui como prova, não é prova de nada, é a versão dele. É tipo, olha, mas como ela fez isso e depois ela fez aquilo? Olha, mas tá aqui, ó, ela bebeu, não bebeu, não sei o quê. É isso, tá? Prova, não tem prova nenhuma. E depois do exame toxicológico que ela disse que bebeu, era impossível ela estar embriagada, era impossível ela estar totalmente inconsciente, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. E para provar que eu não tive nenhuma violência sexual com ela, e jamais eu abusaria, eu falei a verdade, eu estava lá com ela, foi um encontro rápido, mas nem o meu teste de DNA estava lá. Eu poderia ter mentido se eu fosse uma pessoa mentirosa, se eu estivesse querendo esconder alguma coisa, mas eu não menti, eu falei a verdade desde o começo. Aqui o Robinho fala que ele não mentiu, que não tinha o DNA dele na moça e ele podia ter dito assim: olha, não, 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 eu não estive lá. Se ele tivesse dito isso, ele tava mais. Vou falar a linguagem, tá? Tá mais fodido ainda, tá? Porque a polícia tinha provas que o Robinho tava lá. Tinha por imagem, tinha por câmera, tinha por áudios do Robinho dizendo que tinha tido relação sexual com ela ali. Então, assim, ele fala das inconsistências no julgamento dela, nos depoimentos dela, mas ele também tem inconsistências nos áudios, inclusive. Uma hora ele fala que não teve nada com ela, outra hora ele fala que teve sexo oral, outra hora ele fala que teve sexo consensual. Então, ele também mudou as versões dele, sabe? O Robinho é muito fácil, ele aponta o dedo pra ela, como se, olha, a moça lá, ela fez isso, 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 ela mudou. Mas ele também mudou as versões dele. Então, assim, que isso fique claro. E o Robinho tá tratando de uma coisa, dizendo, se eu quisesse, eu podia ter mentido. Se você tivesse mentido, você tava fudido 3 vezes mais. Porque a justiça ia querer encontrar realmente o motivo de você estar mentindo, de não estar lá, sendo que sabiam que você estava lá. E o meu DNA nem apareceu lá. Eu fiz o teste de livre e espontânea vontade, fiz tudo aquilo que foi determinado, mesmo sem ter
o meu DNA lá e eu ainda assim fui condenado. No depoimento que ela deu à polícia, ela lembra. Tá vendo como esse bagulho é loucura? Tipo, olha isso, ó. Ele tá falando assim, ó. Ele fala que teve uma relação com ela. Ele confessa que teve uma relação com ela e ele tá assim, olha, mas meu DNA nem tava nela e eu fui condenado. Irmão, você acabou de falar que você teve relação com ela naquela noite. E aí no mesmo instante você tá, mas meu DNA não tava lá? Foda-se! Foda-se, Robinho. Foda-se, irmão. Da cor da camisa, ela lembra quantas pessoas estavam com ela lembra da marca do carro, ela lembra que ela tinha que voltar para buscar uma bolsa. Uma pessoa que está inconsciente teria tantas lembranças com riquezas de detalhes? Será que não é muito estranho você lembrar de tanta coisa que aconteceu e ao mesmo tempo estar inconsciente? Ela deu dois depoimentos à polícia, dois depoimentos diferentes. No primeiro depoimento, ela lembra que estava todos os seis ali interagindo. No segundo depoimento, ela já lembra com mais riqueza de detalhes que eu tive uma intimidade com ela, ou seja, 4 meses depois ela lembrava mais. No primeiro depoimento, ela fala uma coisa, ela não lembra, no segundo ela fala outra. Já mostra a incoerência na versão dos fatos dela. No primeiro depoimento em Bérgamo, ela lembra com riqueza de detalhes de todos os rapazes que estavam ali, mas ela estava inconsciente. Difícil você lembrar estando inconsciente. No segundo depoimento, que foi em Milão, aí ela já lembra que tivemos uma intimidade entre eu e ela, que foram 2 meses a mais. Ela disse que lembrava. Então, existe essa incoerência. Essa camiseta da inocência é foda, né? A camiseta da inocência. Diante de tantas provas assim contundentes, provas que são gritantes, que mostram Aqui ele descaralhou, tá? Aqui ele foi pro lado do racismo, que a justiça italiana foi racista comigo. Aqui ele desconsiderou tudo agora. Tipo assim, sabe por que eles não ouviram minha versão? Porque o Robinho não tem uma verdade e prova cabal aqui. Ele tem uma versão. Como que ela se lembra se ela estava inconsciente? Como que ela estava inconsciente se deu toxicológico, ela não bebeu? Como que ela estava, enfim, como que ela foi violentada, sendo que ela estava combinando de sair comigo e a iniciativa foi dela? Sabe? Como que isso, aquilo? É sua versão. Ele tem mais pergunta do que resposta. Ele não tem uma prova. Olha, tá aqui, eu não fiz isso aqui. Sabe? Tipo, ó, meu DNA não tava lá, mas eu transei com ela mesmo. E aqui ele descaralhou. E ele falou, mas sabe por que eles não viram tudo isso que eu tô falando? Não é porque as minhas provas são fracas, não é porque realmente eu não tenho como provar isso aqui que eu tô falando. É porque eles são racistas. Sabe? E eu nem discordo dele, tá? Eu acho que tem racista pra caceta na Itália, como tem aqui no Brasil. Mas não é o caso, né, Robinho? Nesse caso aqui não vem ao caso. a minha inocência. Não tenho uma prova nem duas, eu tenho várias provas que mostram que não é verdade a acusação que me fizeram. Isso só me leva a Não crer tem uma prova nem duas. Não apresentou nenhuma, mas ele não tem nenhuma nem duas. Ele tem mais. Só não vai mostrar. que esses mesmos que me condenaram são os mesmos que permitem com que aconteça inúmeras vezes história de racismo contra inúmeros estrangeiros fora do Brasil, né? Joguei na Europa durante quase 10 anos e só no Milan joguei 4 anos. Nesses 4 anos eu vi várias e várias vezes Jogar no Milan é uma palavra muito forte, né, Robinho? O Milan ficou devendo, né? Craque, mas ficou devendo. história de racismo. Já teve jogadores como Mário Balotelli, que era um jogador que se naturalizou italiano para jogar na Itália. E Verdade. ainda assim ele sofria É muito. verdade. Ninguém me contou isso. Muitas vezes eu tentei acalmá-lo, porque ele estava chorando no Perdeu a linha vestiário. porque A quantidade de vezes que eu falei, perseguia Mário, demais o Mário tranquilo, lá. esquece isso, vamos jogar futebol. Joguei com outro jogador chamado Prince Boateng, Verdade. que em determinado momento ele tirou a camisa do Milan. Você pode ver aí nas imagens, ele tirou a camisa e pediu para não jogar mais, porque ele não estava suportando aquela situação de racismo. Então, esses mesmos que não fazem nada, que não tomam nenhuma providência sobre racismo, são os mesmos que me julgaram, que não dão nenhuma voz para um negro que está tentando se defender, que tem provas aqui, provas cabíveis, que está tentando provar sua inocência, mas que eles não dão voz. Eu não sei se eu conto, se vocês contam, ou ele já sabe, né? Esse vídeo do Robinho não é pra justiça, tá? Porque o Brasil não vai entrar no mérito se o Robinho é culpado ou inocente. Acabou. Essa discussão acabou, tá? O que o Robinho tá tentando fazer através dos seus advogados, através da opinião pública aqui, é invalidar o julgamento da justiça italiana, tá? Ele tá querendo descredibilizar a justiça italiana. Porque o que o Brasil vai decidir é se ele vai cumprir a pena aqui ou não.
Agora dane-se se o Robinho é culpado ou inocente, porque a justiça do STJ não vai analisar isso, não vai entrar nesse mérito, porque o Robinho já foi considerado um culpado. Por isso que agora ele tá dizendo que a justiça italiana é racista, não sei o que lá, porque a ideia agora é descredibilizar a decisão da justiça italiana. Enfim, sigamos, porque nem vai dar para terminar esse vídeo aqui, já meia hora. Tenho absoluta certeza que se fosse com um europeu, que se fosse com um branco, com certeza o meu julgamento teria sido totalmente diferente. Pô, eu vou ter que parar de novo aqui, porque aqui é a melhor, tá? O conteúdo dos áudios... Eu mudei e me quebra, tá? Tudo que ele fez nos áudios lá, tudo que ele falou nos áudios e tal, ele justifica aqui com... Eu mudei, pô. Ah, pô, me quebra, tá? Me arrebenta. Existe um contexto sobre todos esses áudios que vocês ouviram. Obviamente, eu sou uma pessoa totalmente diferente daquele Robinho de 10 anos atrás. O ser humano ele evolui. Hoje eu tenho um linguajar totalmente diferente. E para você que ouviu os áudios de maneira isolada, né, para você, principalmente as mulheres, pode achar, pô, eu sou insensível, eu sou um cara escroto, eu não respeito as mulheres. Não é isso. Ali eu estava num ambiente de pressão, eles estavam me pressionando, eu tinha absoluta certeza que eu estava sendo extorquido. As pessoas que me ligavam, que me chamavam, que estavam falando comigo naqueles áudios eram pessoas que eu não confiava, eram pessoas que já tinham me pedido dinheiro outras vezes, e eu tinha absoluta certeza que eu não tinha cometido um crime, que eu não tinha engravidado ninguém. Então, mais para eu me livrar, para que parassem de me perturbar, eu falei aquelas palavras. Os áudios foram gravados depois de um ano. Obviamente, né, eu naquele momento, jogador de futebol, depois de um ano, você não lembra de exatamente tudo aquilo que você fez, com quem você anda. Aquelas pessoas que estavam me ligando não eram pessoas confiáveis, não eram pessoas que tinham seus documentos italianos totalmente corretos. Então eu tinha absoluta certeza que alguém estava querendo me extorquir, que eu tinha que pagar 60 mil euros, depois história de gravidez, né? Então eu acabei dando risada não por menosprezo, mas assim como algo que eu fiquei totalmente surpreso, né? Igual alguém chegar para você e falar, você roubou um banco, você faz, eu nunca, não faço isso. Então foi a mesma coisa, a mesma reação que eu tive de dar risada, não com desprezo a uma mulher, ou não por desprezar. A risada foi de pasmo, assim. O que vocês estão falando é totalmente ao contrário, não existe isso, não existe possibilidade de crime, muito menos de ter engravidado alguém. O encontro que eu tive com ela ali, que Não foi existe a possibilidade de crime, muito menos de ter engravidado alguém. Tá maluco, irmão? É muito mais fácil eu cometer um crime do que eu engravidar alguém. Foi isso que ele disse aqui agora, né? De crime, muito menos eu engravidar. Tá maluco? Pra engravidar tem que transar. Não tinha DNA meu lá. Tá maluco? foi algo superficial e rápido. Eu nunca neguei isso, mas você ter um encontro consensual com uma garota e você cometer um crime, existe uma distância muito grande. Sim. Isso nunca aconteceu. Então, por Gigante. isso que nos áudios que eu falei, que palavras de baixo calão, eu acabei dando risada, foi porque eu tinha absoluta certeza que eu não tinha cometido nenhum crime e que também não tinha engravidado ninguém. Olha, todo ser humano erra, né? O erro que eu cometi naquele dia foi de não ter ido embora para casa com a minha esposa como deveria ter feito. Mas de você ter cometido um erro com a sua esposa, de você ser um criminoso, cometer um crime, existe uma distância muito Tem grande, razão. né? Muito diferente, é total. Eu acho que todo ser humano comete erros, é digno de ser perdoado. Não estou aqui questionando quem comete um crime. Quem comete um crime dessa magnitude tem que pagar e todas as mulheres têm o direito de se defender, mas não foi o meu caso. O meu caso foi uma grande injustiça. Olha, eu quero deixar bem claro que toda mulher tem o direito de fazer sua denúncia, se sentir violentada, né? Eu tenho mãe, tenho esposa, tenho mulheres que eu amo, minha filha, e toda mulher tem o direito de se defender, mas isso não foi o meu caso. O meu caso foi uma inverdade e uma falsa acusação. Gostaria de agradecer a todos que sempre me trataram bem, a todos que às vezes até mesmo sem informação acabaram me criticando, mas as mensagens estão aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês e que vocês possam mostrar essa verdade para quem quiser ver. Essa verdade não, essa versão. Pessoal, resolvi gravar esse vídeo. Cara, assim, é uma pica, irmão. Era fã do Robinho, o Robinho era pica, mas ele errou, velho. Ele errou não, cometeu um crime, irmão. Quem errou foi o Yuri Alberto, que estou pra fora. Quem errou foi o Carpini, que não deixou o Ramos bater o pênalti. Robinho cometeu um crime, foi condenado em 3 instâncias, e o que ele tá querendo fazer agora é descredibilizar a justiça italiana. Tá aí o vídeo dele, se vocês quiserem conferir, tá lá no canal do Robinho.
Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. A minha, cara, é que tô cheio desse assunto já, essa é a real, certo? Mas deixa nos comentários, quero saber a sua opinião.